Porque a escolha do pincel faz diferença na hora de fazer uma cobertura de uma pétala. Eu escolhi esse trivium, que é uma flor de 3 pétalas, justamente para a gente poder avaliar como trabalhar com 3 pincéis e por que que a gente tem que fazer a escolha certa. Qual que é a vantagem de eu usar um pincel grande nessa hora? Aqui eu estou usando um papel de celulose, o XL da Canson, e a minha tinta é a Pentel. E aqui eu estou colocando o vermelho, não vou me ater à cor exata ali, porque o foco não é esse, o foco é o pincel. Quando eu pincelo e dou pinceladas maiores, o que que acontece? Eu consigo, olha, usando todo o corpo do pincel, eu consigo conduzir a água de uma maneira mais homogênea. E observa que à medida que eu vou terminando, eu não passo mais o pincel. Eu tiro o excesso e venho com a ponta do pincel só para dar o acabamento, no máximo num canto. E vou deixar essas áreas secarem. E a gente vai ver o resultado. Ele tem a vantagem de você cobrir toda a superfície, mas tem que tomar cuidado porque não dá para controlar muito. E ele vai secar de maneira um pouco irregular. Se eu pego o meu pincel menor e vou fazer esse mesmo processo, eu não vou conseguir puxar de uma vez, como eu puxei com aquele. Então, eu vou ter que, da mesma maneira, mesma consistência, eu vou começar a trazer. O que que acontece quando você está trabalhando com um pincel menor? Tá vendo? Eu não consigo cobrir grandes áreas. Então, eu tenho que acabar sempre vindo novamente. E a gente sempre vem trazendo, ó, essas águas que estão aqui. Porém, como ele é um pincel menor, acaba que, à medida que eu vou fazendo isso, algumas áreas já estão mais secas. E olha que eu tô tentando fazer com muito cuidado, para evitar as manchas. Mas é um pouco inevitável eu controlar isso. Porque como ele vai secando, olha, e se eu vou passando, eu vou... É muito difícil controlar. Por isso que a gente não trabalha com um pincel pequeno na primeira camada. Quando eu pego um pincel médio, ele tem uma vantagem de eu controlar melhor a água. Então, vou pegar aqui também, tirar o excesso de... Aqui, ó, pronto, mesma consistência. Vou virar o papel para ficar mais fácil de puxar, porque senão vou ter que puxar pro lado. Então, sempre na primeira puxada, a gente vem com o pincel inteiro puxando. E depois é que a gente usa a ponta do pincel para conduzir a água, olha aqui. Ó. E aí eu consigo, olha, fazer grandes puxadas, como eu fiz com aquele. Então, isso me mantém a tinta um pouco mais homogênea enquanto eu tô puxando. Vou conduzindo a água aqui para essa ponta. E aqui eu seco meu pincel, venho de maneira muito leve, secando o excesso. Agora que secou, observa como essa, com pincel pequeno, ficou muito manchada. Essa ficou interessante, apesar de pequenas couve-flor, porque é muita água, e essa ficou mais homogênea.